Boa noite, que a presença do Senhor esteja sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre você nessa tarde, nessa noite abençoada. Nós estamos caminhando, aqui pelo Velho Testamento. A gente vai mudando, de vez em quando, para irmos conhecendo a Bíblia. Eu fico muito feliz, Ontem encontrei com a Neuza, ela faz parte do Café com Fé Vinhedo. Encontrei com ela e ela me disse que todas as tardes, todas as noites, ela assiste o Propósito. Nós estamos indo para 4 anos agora em março. E ela falou que a palavra de Deus fala com ela, na necessidade dela, do dia. E eu fiquei muito feliz de vê-la fortalecida no Senhor, fortalecida na palavra do Senhor, porque a palavra realmente traz alimento para o nosso espírito. E quando eu tenho esses testemunhos de vocês, isso me fortalece para que eu possa continuar, toda tarde. Não é só gravar para você, eu estudo antes, eu tenho que me preparar antes, eu tenho que pensar antes qual assunto, sobre o que estudar. A palavra de Deus tem que ser passada com muita responsabilidade. Então, esse retorno de vocês é muito, muito importante para mim. Viu? Deus abençoe cada um que tem sido ouvinte e que tem sido abençoado. Nós vamos continuar em Êxodo. Hoje nós estamos em Êxodo 14. Quando a vida se torna difícil. É o título da nossa mensagem de hoje. E é verdade. Às vezes a nossa vida, dá uma melhorada, dá uma equilibrada. O marido vai bem, a saúde vai bem, o relacionamento vai bem, o financeiro está controlado, mas de repente a vida se torna difícil. Acontece um problema de saúde, acontece um problema financeiro, acontece uma decepção com as pessoas, A gente sofre muito com isso, Quando você vê uma pessoa que parecia ser uma coisa, e quando a gente olha para as pessoas vão ficando mais velhas, mas o testemunho, das pessoas não estão amadurecendo, não estão melhorando, e isso dá uma tristeza na nossa alma, porque a gente vê que a pessoa viveu a vida toda, muitas têm conhecimento da palavra, mas dão testemunhos feios, dão exemplos, não ajudam a cuidar, das outras pessoas que estão precisando, e a gente passa, essas tristezas na vida, a vida se torna difícil. Mas vamos ver lá, às vezes Deus, Ele nos guia por um caminho difícil, em vez de nos guiar pelo caminho fácil. Por que será que acontece isso? A gente muitas vezes pergunta para Deus, Sabe por quê? É porque Ele está fazendo uma obra em nós. É porque Ele está trabalhando na nossa mente, no nosso coração. Às vezes a gente tem um coração orgulhoso. Às vezes a gente se acha melhor que o outro. Às vezes a gente é arrogante, prepotente. Então, Deus precisa tratar conosco. Então, precisam vir as dificuldades, vir as tristezas. Mas é tão bom quando você tem o apoio, primeiro do Senhor, mas depois, dos familiares, os apoios daqueles que te amam. E muitas vezes é aí que a gente fica triste, Porque a gente estava esperando de fora a gente não espera tanto, mas da família a gente espera sim. Mas Deus, Ele se mostra, soberano mesmo. E Ele fala, não importa, mesmo que você não está recebendo a ajuda que você queria, da família, dos mais próximos, você está comigo. E Ele está tratando conosco. Como podemos aprender a nos apoiar nele se tudo na nossa vida estiver bem, fácil, prosperando? O bastante para que a gente ache que a gente pode cuidar sozinho. Para que eu vou procurar Deus? A minha vida dá tudo certo.
Eu sou muito feliz, não vou precisar de Deus. Deus guiou os filhos dele, os filhos de Israel, pelo caminho longo e difícil através do deserto. Lembra? Quando o povo saiu do Egito, o povo andou 40 anos pelo deserto. Aquele povo era o povo de Deus. E ali no deserto era sol quente de dia, frio de noite. A mesma comida por 40 anos. Caía do céu, claro que caía do céu. Deus é prover, Deus provinha. Caía codornizes e caía o pão, né? Caía o pão do céu. Tem um nome, agora não estou me lembrando. Mas o Senhor cuidava, mas eles estavam passando pelo deserto, né? Para prepará-los, para preparar aquele povo para as batalhas que eles tinham que enfrentar quando eles chegassem no destino, na terra prometida. Eles precisavam crescer, amadurecer, principalmente espiritualmente. Ele temia que quando viesse o inimigo, aquele povo dele fugisse de volta para o Egito e voltasse ao antigo cativeiro. Deus temia que quando viesse a dificuldade, né, aquele povo dele voltava na estaca zero. E será que com a gente é assim? Quando você está passando uma dificuldade, você, diante de Deus, você volta na estaca zero? Ai, porque eu estou passando isso, porque eu estou passando aquilo, e Deus não está me vendo, eu não tenho Deus, Deus não me ama? Né? Eu quero colocar para vocês um testemunho pessoal meu. Eu me trato, né, de depressão, fazem 12 anos. E eu venho tomando a medicação, melhoro, aí eu sempre diminuo. Quando estou me sentindo mais cansada, mais triste, mais abatida, eu aumento. É uma dependência que eu tenho de uma medicação, meu organismo precisa disso. Né? Eu fiz menopausa com 38 anos, porque eu operei. Então a falta hormonal no meu organismo é muito grande, foi por muito tempo. E agora, esse segundo semestre, eu não falei ainda com ninguém, né, do Café com Fé, nem aqui no Propósito, mas a gente se encontra aqui há 4 anos, né? Eu preciso me abrir com vocês. Esse segundo semestre eu comecei a ficar muito cansada e muito abatida. E quando foi agora em dezembro, eu tive uma depressão muito forte. E cheguei até a desmaiar das medicações que eu estava tomando. E aí, eu voltei no meu psiquiatra, que fazia 12 anos que eu não voltava. Não façam como eu, não, isso está tudo errado. Né? Eu cheguei lá, ele, mas o que é isso? Você ficou 12 anos. E eu fiquei 12 anos. Melhorava, eu abaixava o remédio, piorava, eu aumentava. Eu sou assim mesmo, eu sou independente, eu faço assim, olha, errado, né? E o meu psiquiatra mudou toda a medicação. E eu tô passando uma semana muito difícil, porque esses remédios, eles até o organismo da gente se equilibrar, te dá insônia, te dá agitação, você fica muito agitado de dia e à noite você não dorme, te dá tremor, fraqueza. Então, eu fico pensando que bom, né, que eu tenho Deus comigo. E essa semana, encontrando com uma doutora, aqui uma dentista, ela me disse, né, que se eu tinha parado então de trabalhar. Eu estava comentando com ela que eu estava tratando de depressão e ela também tratando de depressão. E aí nós duas lá chorando, segurando na mão assim. E ela falou, então você parou de trabalhar? Você não tem mais o Café com Fé? Eu falei, não paramos não. Agora já começam as reuniões, né? Segunda-feira, terça, tal, para batismo, que a gente vai preparar várias pessoas. Ela falou, senhora, mas você não está doente? Eu não estou aguentando, também estou sofrendo tanto. E aí eu falei para ela que a Bíblia nos ensina que mesmo que o nosso corpo exterior esteja corrompido, né, esteja doente, esteja com problema, o corpo exterior, o nosso interior, que é o nosso espírito, ele está fortalecido no Senhor. É assim que eu me sinto. Espiritualmente eu me sinto muito forte, mas no meu corpo, nos meus sentimentos, na minha alma, eu me sinto fragilizada. É isso que é depressão.
A gente se sente triste demais, a gente se sente carente demais, não é assim? Eu não sei se eu estou falando com alguém, se alguém de vocês tem depressão, mas eu tenho conseguido, né, essa primeira semana, amanhã eu vou falar com o meu médico, preciso dar o retorno. Essa semana eu tenho sentido a presença de Deus mesmo, me fortalecendo o meu espírito, para eu conseguir fazer esse tratamento. Muitos de nós pensamos que após, né, nós entrarmos na terra prometida, né, quando nós entrarmos, né, no conhecimento de Deus, quando nós entregarmos a nossa vida para Jesus, a gente pensa que a gente não vai ter mais batalhas, que nós não vamos ter mais dificuldades, que nós não vamos ter mais... tem gente que pensa, né, tem igrejas que pregam que nem enfermidade você vai ter mais. E principalmente a depressão. Nossa, se você está deprimido é porque você não é de Jesus. Porque você não pode ser cristã. Né? Depressão é uma doença do corpo, é uma dependência, né? E que afeta os sentimentos, né? A mente, o espírito. Por isso que você precisa se fortalecer. Né? Então, nós aceitamos Jesus e passamos por batalhas, sim. Depois que os israelitas atravessaram o Rio Jordão, lá na saída do Egito, e entraram para tomar posse da terra prometida, eles tiveram de lutar uma batalha após a outra. Mas à medida que aprendiam a lutar na força de Deus e sob a direção dele, eles venciam suas batalhas. Olha aqui a receita para a sua vida. Você quer vencer essa batalha que você está enfrentando? Eu estou enfrentando a minha. E aqui está falando que nós temos que fazer como os israelitas. Nós temos que lutar na força de Deus, debaixo da direção dele, né? E aí o nosso espírito vai estar fortalecido. Para a gente ficar debaixo da direção dele, nós precisamos ficar estudando a palavra, nós precisamos ficar louvando a Deus, nós precisamos ficar orando a Deus. Quantas vezes a gente não consegue orar? Hoje mesmo eu estava com uma querida amiga e eu falei para ela, passei uma música para ela e contei a minha história, o que eu estou vivendo, né, essa semana. E ela falou, eu falei para ela, eu não tenho conseguido orar. Então eu tenho feito dessa música a minha oração. Eu vou pedir para colocarem aí no propósito a música para vocês. Essa tem sido a minha oração desde o final do ano. Desde a crise que eu tive muito forte de depressão. E eu tenho orado assim, cantando essa música. E tem me fortalecido. Se você sabe que Deus lhe pediu para fazer algo, isso é uma orientação que eu estou dando para você. Não recue, não volte atrás, só porque está ficando difícil. Quando as coisas ficarem difíceis, passe mais tempo com Deus. Dependa mais dele e receba mais da sua graça. Quanto mais difícil está a situação, mais perto de Deus. Eu tenho ouvido muitos louvores, eu tenho lido muito a Bíblia. E é isso que tem me dado força no meu espírito. O poder de Deus, a graça dele na nossa vida é o poder dele operando em você. A graça do Senhor é o poder dele operando em você, através de você. Você que está bem, você que não está com depressão, né? Você que não está com uma enfermidade, você tem sido usado por Deus? Ele deu a graça dele sobre a tua vida para você cuidar daquelas pessoas que você tem por perto de você, para fazer aquilo, né, que pode ajudá-la. Eu não posso, muitas vezes, eu estava pensando aqui agora, né? Muitas vezes, quando a gente está meio enfraquecida, a gente diz, eu não posso fazer isso, é difícil demais, eu não vou dar conta, não é assim que a gente fala? Eu estou dizendo para você, não permita que sua mente desista, não permita. Que o seu interior fique renovado, fortalecido, teu espírito alimentado na palavra. Porque caso contrário, Satanás sabe que você está fragilizada e ele pode te derrotar na tua mente. Dizer que você não tem valor, que ninguém liga para você,
que ninguém te ama, que ninguém quer saber se você está doente, se você não está. Não deixe a sua mente enfraquecer. E ele poderá enfraquecer a sua mente, se você permitir. Você pode ter certeza de que, para onde quer que Deus levar você, ele é capaz de sustentar você. Ele nunca permitirá que venha sobre você mais do que você possa suportar. Esse é um versículo que está lá em 1 Coríntios 10, 13. Diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, quer dizer, vai acontecer, Jesus foi tentado. Quando vocês forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Você não precisa viver em uma luta constante se aprender a depender diariamente do Senhor, para que Ele te dê força para aquilo que você precisa no seu momento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor continue nos ajudando nos nossos momentos difíceis. Que Jesus nos cubra, com seu sangue poderoso que nós estudamos ontem ou anteontem. Que o Senhor esteja cobrindo cada um de vocês que estão ouvindo. Eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.